pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui começando hoje mais um programa do Alicerce Educação, ESG em Foco, dessa vez presencialmente. Estamos aqui hoje com duas pessoas que eu tenho profunda admiração. Tenho certeza de que vai ser um podcast incrível, que vocês vão conseguir extrair um conteúdo bastante explorativo. Hoje temos a honra de receber aqui, então, uma pessoa que representa com muita força e propósito a transformação que a gente quer ver para o mundo. Quero começar agradecendo imensamente a Denise Rios. Obrigada. Uma das maiores referências em sustentabilidade e impacto socioambiental no Brasil. Hoje eu, como diretora de parcerias no movimento de educação, junto com a Ana Carolina Castro, nossa CEO, a gente traz aqui, né, um pouco do que a gente quer refletir junto com a Denise sobre a temática de como a aprendizagem básica e contínua, que também chamamos de educação, é um pilar essencial para a sustentabilidade real, aquela que vai além só do discurso e não só traduz em práticas corporativas, mas também em decisões estratégicas e a transformação humana e social. Então, Denise, muito obrigada de verdade por ter aceitado esse convite. E vamos iniciar aqui. Eu e a Ana preparamos algumas perguntas para você. Ótimo. Espero que a gente possa conseguir levar para os nossos ouvintes bastante conteúdo aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. Que bom, Denise. Dani, obrigada por essa articulação. Conhecer a Denise foi uma honra. Está sendo, né? Estamos nos conhecendo. Acho que a maior referência hoje, uma das maiores referências no Brasil nesse tema sustentabilidade. Talvez eu tenha sido um pouco diferente, né, da Denise tradicional, e são 57 anos bem vividos, né, uns 35 já nessa agenda. Só de impacto, né? Exato. Então, uma honra. A ideia aqui hoje é ouvir, escutar, aprender, trocar e fazer com que as pessoas reflitam sobre essa temática tão importante e explorar um pouco o quanto o aprendizado contínuo das pessoas é fundamental nesse tema, nessa agenda, né? Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Hoje separamos umas perguntinhas aqui para conseguir aprender mais com você. Então, o primeiro tema que a gente traz aqui é a educação como uma tecnologia ancestral. Sim. Né, Denise? Então, a gente sabe que na Grécia Antiga e muito antes disso, né, os povos originários trouxeram para a gente a clareza do quanto aprender e ter o contato com o planeta de uma forma mais estruturada, com o conhecimento sobre ele, é fundamental para o cuidado com ele. Sem dúvida. Então, esse é um tema antigo e hoje a gente, com muita honra, eu acho que revive um pouco dessa ancestralidade, né? Então, a primeira pergunta que eu queria trazer para você, Denise, é, na sua visão, esse aprendizado contínuo, essa aprendizagem de base, né, que une os conhecimentos mínimos de compreensão da leitura, da escrita e matemática e o aprendizado integral, socioemocional, daquela pessoa que se compreende no mundo, que compreende o outro no mundo. O quanto você acha que esse aprendizado contínuo integral é fundamental para esse tema da sustentabilidade? Eu diria que, eu acho que talvez em algum pedaço da história recente a gente tenha se separado, né? Ou separado muito a humanidade da natureza ou do ambiente daquilo que você está chamando de aprendizado integral. E talvez dado mais valor à ciência em si, ou totalmente só à ciência, meio que desconsiderando que talvez na pequena infância, né, ali no primeiro ensino, início do fundamental e tal, a gente ainda falasse desse aprendizado socioemocional, mas do ponto de vista de, né, viver em sociedade, aprender a viver, mas depois, né, já na educação talvez mais adulta, a gente fale menos disso. Então, te respondendo, eu acho fundamental. E eu acho fundamental, tanto, né, quando a gente está começando, eu pensei muito, por exemplo, nisso quando eu estava escolhendo que escola eu ia colocar meus filhos, até porque eu não queria que os meus filhos fossem para uma escola para decorar, eu queria que eles aprendessem a se tornar bons humanos, críticos no sentido, né, de pensamento crítico e tudo mais, é fundamental, tanto quanto tivessem, né, o conhecimento, as competências que são necessárias aí para eles poderem escolher o que eles quisessem ser na vida. Então, acho super fundamental e eu acho que hoje, como você trouxe, tem uma espécie de resgate desse entendimento, desse legado que a gente recebeu, que nos trouxe até aqui,
né? Estamos falando de uma humanidade que, aí, respeitando, né, o que a gente chama de conhecimento, está em torno de 10, 20 mil anos, né, dos humanos. E, inclusive, como brasileiros, porque a gente também não tem consciência, né, de que a gente tem povos originários que dominam tecnologias ancestrais de manejo da natureza, de, né, esse reequilíbrio com a natureza, e que a gente ou desconhece ou desconsidera, considera menor. E talvez a minha experiência na Natura tenha me mostrado um pouco mais dessa reconexão e da beleza, né, de, por exemplo, na Amazônia, povos que existem há mais de 10, 15 mil anos, que têm conhecimentos valiosíssimos. Eu acho que um dos exemplos que na nossa conversa prévia eu usei, um dos maiores aprendizados é como é que eles tratam a relação com a natureza, né? Eles, quando, por exemplo, nasce uma criança, eles plantam uma árvore produtora de alimento, porque é para ajudar a natureza a prover, né? Eles se pensam, né, como parentes, né, como pessoas. E essa, na verdade, é uma expressão muito importante de como eles identificam, como é que eles interagem com a floresta e quais são, por exemplo, os ingredientes, ou como é que vive daquela natureza, de uma forma que hoje, inclusive, tanto funciona para cosméticos na Natura, tanto funciona para a gente entender relações, né, de clima, de meio ambiente, de manejo, de bem-estar, que vão para muito além da ciência. Então, a ciência, inclusive, ela se soma para dizer, de fato, o conhecimento tradicional espelha algo que na molécula do ingrediente acontece, que na regeneração do solo acontece, que, de fato, né, a chuva é feita dessa forma. E talvez há uns, sei lá, 100 anos atrás, 50 anos atrás, a gente achasse que a gente era mais desenvolvido e essas populações eram menores, tinha esse preconceito. Então, acho que tem aí um resgate, né, dessa meio de decolonização, mas eu acho que é um sinal dos tempos, né? A ciência só não dá conta de explicar a humanidade, e a transmissão de conhecimento, o aprendizado constante, a interação, tá? E principalmente com quem é diferente da gente, né? Para entender que o mundo normal da biologia, o normal da natureza é ser diverso, é super importante para a gente ser melhor humano, ainda que a gente queira ser mais competente, a gente precisa ser melhor humano para conseguir perceber todos esses desafios e perceber o quanto a gente teve mudanças importantes nos últimos anos e da dificuldade que a gente tem de viver num mundo, né, cheio de desigualdade, cheio de diferenças, né? O quanto a gente adora o diferente, mas, de fato, né, quando vai escolher, prefere o conforto daquele lugarzinho que você conhece, vive como se fosse durar para sempre, usa recursos como se o último dia fosse amanhã, né? Então, o pensamento. Eu sempre, assim, eu recorro muitas vezes à filosofia para explicar coisas que para mim não fazem muito sentido. Ela é fantástica, né? Exatamente isso, que é, na verdade, o conhecimento acumulado. Sim. Né? E como é que ele vai sendo. Fala, você pode cometer erros novos, por favor, mas tem algumas coisas que nos tornam humanos que já vêm, né, carregadas, seja no DNA, seja naquilo que a gente pode trocar e aprender. Sem dúvida, Denise. E esse aprendizado contínuo, né, que vem de várias, que é ancestral, que vem e que se soma e que se reaprende, que se reinventa e que vai se absorvendo junto, somado a novas tecnologias, a novos olhares, Sim. Eu acho que torna a gente, ser humano, seres que são capazes de uma mudança mais profunda, né? O aprendizado e o conhecimento. Tenho a menor dúvida de que sim. Eu acho que a nossa capacidade intrínseca, né, de se adaptar, ou de reagir, ou de transformar essa realidade é o que nos torna humanos, né? Assim, o que nos torna, talvez, né, mais diferentes aí, né, das outras espécies. Embora a gente esteja vivendo um momento em que a gente, né, com a internet das coisas, AI, mas tem uma grande discussão, né, eu temo muito, né, fazer terapia né, inteligência artificial. Eu falo, meu Deus do céu, gente, será que dia é esse, né? Humanos são assim, então a gente, né, não é linear na mudança. São loucos também, né? Exatamente, a gente de vez em quando abstrai. É verdade, né? Todo conhecimento Exatamente. Mas, por outro lado, assim, olha onde a gente chegou, né? Talvez inimaginável, assim como várias questões, né, de mudança do clima, desses temas que eu hoje trato, não eram sequer verdade, ou as pessoas
não tinham nenhuma confirmação, ou não entendiam que isso estava acontecendo, mesmo que ela tivesse acontecendo ali no seu quintal, né, na sua vida, com seus filhos e tal. E eu acho que essa é uma das dimensões. A gente, às vezes, tem muito apego às convicções e não testa na realidade mesmo como é que elas se comportam. E essa acho que é importante desse olhar tanto de inovação quanto de aprendizado constante. Porque aquilo que eu ou você aprendemos quando a gente estava estudando para ser o que a gente é hoje, mudou tanto nos últimos anos que é bem provável que sirva para muito pouca coisa caso eu tivesse só, né, linkada ou atrelada àquele conhecimento original. Sim. Que pode ser o da minha família, ou de onde eu vim, mas até daquilo que eu estudei e tudo mais. E o próprio trabalho está se reconfigurando. Aquilo que eu chamava de trabalho quando eu comecei, hoje uma máquina faz em 10 minutos, o que eu levava um mês para fazer. Né? E, portanto, eu tenho novas habilidades porque tenho também novos desafios. Então, esse é a parte do manter essa curiosidade, eu chamo esse interesse constante nessa conexão. Lembrando que, por alguma razão, eu não sei que ainda vou descobrir, a gente separou a gente do sistema, da natureza, como se a gente fosse nós e eles, né? Sim. Mas a gente é parte intrínseca de um processo interdependente que está o tempo inteiro em movimento e, portanto, se você não está se adaptando, você já caiu fora. Né? Com certeza. Tá respira, emite carbono, está vivo, tem que fazer parte. Então, como é que você faz parte? Acho que essa consciência, e não um medo, né, na verdade, ou uma resistência à fala de, às vezes, nossa, no meu tempo, eu tenho temor dessa fala. Ou quando eu achava muito mais legal antes, falando, gente, assim, a coisa mais legal é ser contemporâneo. É o presente. É pertencer ao tempo em que você está vivo. Né? Por isso que eu falo, eu não vou envelhecer nunca. Eu vou fazer uns 90 anos, mas eu vou estar sempre no meu tempo. Né? Eu acho que é essa conexão com o seu tempo, o seu movimento, os seus desafios, a sua sociedade, é que te faz pertencer a ela, não ao contrário. Sem dúvida. Muito interessante essa sua visão e perspectiva sobre também buscar essa essência filosófica, né? Porque se a gente parar para pensar, né, o mito das cavernas do Platão, é preciso aprender e ter um conhecimento e ver o mundo, né, enxergar o mundo sob uma outra ótica, para conseguir se libertar, né? Ter autonomia de escolha, de decisão. Você falou, inclusive, na fala da escolha da escola dos seus filhos, né? Sim. Então, pensando nisso, né? E eu acho que é um tema que você conhece, talvez uma das maiores conhecedoras desse tema aqui no nosso país. Quem toma a decisão do aprendizado contínuo dentro das grandes organizações, né? São os stakeholders. Né? São os decisores. Então, a gente até falou isso no nosso encontro prévio, né? O quanto é fundamental mobilizar e mostrar o caminho desse aprendizado contínuo para os decisores, né? Porque eles vão direcionar aí os caminhos de desenvolvimento e de crescimento. Pensando nisso, Denise, traz um pouquinho para a gente do seu olhar de como é que a gente traz essa clareza para os decisores, da importância do aprendizado contínuo, seja técnico, básico, de leitura, escrita, matemática, ou seja integral, trazendo aí as habilidades socioemocionais como pauta, né, das relações. Eu vou trazer 2 exemplos, assim, acho que tanto desse primeiro, né, do técnico, que a gente já começou falando um pouco na conversa anterior, né, por mais que eu tenha estudado e tal, ao longo da carreira eu fui tendo que aprender coisas novas. Por quê? Porque aquilo está se movendo ao mesmo tempo, mas às vezes ele fica mais no campo da técnica, da ciência, da tecnologia. A gente teve aí na Agenda ESG, a gente está vendo, por exemplo, que a ciência começou a baixar, principalmente a de clima, em tecnologia, e isso é que faz o mundo andar. Né? E a importância da gente ter esse olhar mais socioemocional, ou formar o que é liderança, numa sociedade que está dentro de uma empresa, inclusive, pela primeira vez convivendo com 5 gerações no mesmo parquinho. Né? É verdade. A vida anda animada. Porque talvez isso esteja acontecendo na nossa mesa de almoço no domingo. Né? Se você puser o mesmo avô e o neto, assim, parece que eles são de 2 planetas diferentes. Né? E essa é a beleza da coisa. Para a gente realmente, né, trazer, falar que legal, né? Eu colocar a mochila dessa geração anterior nas costas, ao mesmo tempo que eu trago a realidade do mundo, né?
que bom se a gente pudesse ter essa mentalidade na formação das lideranças. Porque a gente está encontrando, primeiro, uma necessidade de mudança avassaladora, assustadora, numa velocidade, às vezes, que é difícil para vários de nós. Sim. Segundo, a gente vem com gerações, né? Eu falo, cada marcador, eu tenho 2 gerações que eu mesmo fiz lá em casa, ferramenta de reciclabilidade. Eu biodegrado quase todo dia. Quanto mais eu converso. Muito bom, adorei. Eu falo usar biodegrado. Não, eu uso todo humor dia. porque eu falo, gente, nossa, precisa trocar o chip inteiro, né? Porque é de verdade isso. Mas essa é a nova realidade. Então, imagina dentro de uma empresa, uma liderança que está ali naquele modo, né, comando e controle, naquele modo da visão de risco tradicional, né, e que não está vendo, por exemplo, a demanda dos seus próprios stakeholders. Gente, o shareholder é um stakeholder. Mas a sociedade para quem você faz produto e serviço, as pessoas que estão trabalhando ou com você porque você contratou, ou em toda a rede que faz seu sistema funcionar, né, os seus dilemas de país, tudo isso interfere diretamente se você vai ter sucesso ou não. E aí muita gente me pergunta, qual que é a ferramenta para entender isso? Como se fosse, não, compra um software, dá download, né? Como se você estivesse na Matrix. Falar, a ferramenta é humana. Né? É dessa, da gente olhar para as organizações e tanto mostrar o quanto é importante, para além da formação tradicional, a gente trabalhar lideranças que são mais integrais e integradas, que exercitem essas relações. Porque esse é o dia a dia das relações. Né? Eu posso fazer avaliação 360 ou colocar ali um monte de processos, mas o que me garante um bom clima, que me garante uma boa produtividade, que me garante aprendizado, né, que possa trazer para dentro aquilo que está, de fato, acontecendo, não é uma planilhinha de Excel, uma avaliação cheia de 3, 4 e 5. Tá? É a vivência dessa experiência. E eu acho que tanto quanto hoje, né, numa liderança média, a gente começa a formar as pessoas, né, ou para olhar para o que a gente chama de estratégia, né, mas com essa ótica mais ampliada, mas também nas relações de entender, né, as diferenças, de entender isso como valor. Né, diferente não é errado, é só diferente. Você pensa diferente, é só diferente, não tem certo e errado aqui. E uma outra coisa que eu acho que eu não comentei na conversa, mas estava refletindo depois que a gente falou. Eu trabalhei alguns anos na ONU. E quando eu comecei aí, por mais que eu admirasse, ficasse feliz por ter sido escolhida, eu ia meio aflita de pensar que eu ia ter que arrumar consenso entre 196 pessoas de países diferentes, árabes, judeus, muçulmanos, latino-americanos, americanos, africanos, cada um com um contexto de vida, ainda falando numa língua que não é a minha original. Eu falo até razoavelmente bem, mas eu sou muito melhor no meu original do que em uma outra língua. Nos primeiros 1, 2 anos, eu te confesso que eu ia meio enjoada, assim, meio tensa no avião. Depois de umas 3 ou 4 experiências, e passando a observar as pessoas, como falar, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu não conheço, então não posso sentir falta do que eu não conheço. Já mais para o final, eu ia feliz e falar, gente, para qualquer problema do mundo, tem 196 sugestões. Olhares, né? Alguma delas deve prestar, né, para todo mundo. Alguém já deve ter, né, andado, já ter vivido isso um pedaço, talvez para mim seja novo e tal. E isso me fez, assim, como se eu tivesse ampliado a minha visão de mundo. Né? A minha visão de mundo, que acho que é isso, a educação integral, esse conhecimento integral. A minha visão de mundo estava limitada. Aquilo que eu experienciei, vivi, eu tive como referência. Né? Quando você amplia, né, a sua verdade absoluta, falando, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Assim, ou o seu preconceito, se você é aberto, ele é revalidado todos os dias. Porque eu falava assim, onde foi que eu estabeleci esse código, né? Botei lá no meu cérebro, isso igual a isso, portanto dá isso. Aí eu fui na realidade e falei, aqui não funciona. Essa fórmula não vai dar certo aqui. Isso para mim, assim, foi eu acho que foi, eu tenho um carinho muito grande por essa experiência, mas mais por esta parte da experiência. Né? Então, assim, eu rasguei boa parte, né, dos meus conhecimentos umas 4 ou 5 vezes na vida, né, as minhas certezas, o que eu aprendi em finanças. Né, estudei finanças tão admirável a gente que muda de opinião. Eu tenho apego zero às minhas convicções, até que alguém me incrível. mostre uma coisa mais interessante. Eu tenho apego zero. E isso não... Eu já tive uma época que falava, não, você tem que ter opinião, você tem que...
Tá tudo certo, gente, mas assim, eu tenho apego zero a uma convicção versus outra que me faz refletir, mais ampla, de que pensa o mundo do tamanho que ele é. Sim. Né? E eu acho que isso está acontecendo talvez em forma de pressão para a gente, porque de fato, talvez pelas conexões, talvez pelo fenômeno do acesso, da internet, todas as mudanças sociais que a gente está vivendo, a gente está sendo quase obrigado a conviver numa tribo global. E não tem igual. Nunca. Então, assim, muitas vezes explica a polarização. É tão, assim, tanta, que às vezes eu tendo a falar, não, eu quero ficar lá no conforto das minhas convicções, da minha tribo. minutos, assim, vou lá pro meu condomínio, pro meu clube e tudo mais, porque não estou dando conta. Mas é isso. Sim. E eu acho que a boa resposta do mundo, né, estamos até falando agora de multilateralismo e tudo mais, é falar, talvez o melhor caminho que a gente tenha é justamente esse, de se manter atento às mudanças, são reais. Sim. Tá? E entender como é que a gente aprende com isso, mas principalmente carregando o que a gente já tem e trocando com, né, o que a gente tem no mundo. Porque eu posso, porque eu estou no Brasil, saber um monte de biodiversidade, porque estamos aqui no lar da maior biodiversidade do planeta. Mas talvez de adaptação a eventos extremos, tem gente que está vivendo isso há muito mais tempo do que a gente. Né? Ou dos enormes desafios que a gente tem para entender a diversidade como valor e não como problema, que é um drama atual. Tá? Mais ainda transformar em ciência, em tecnologia, efeitos, né, de eventos extremos como a gente está vivendo. Sim. Né? E esses desafios que como humanidade a gente vai enfrentar, gostemos ou não. Eu posso até não gostar, mas enquanto não der para morar em Marte, vai ter que ser aqui mesmo. E é lindo esse planeta, né? Não, eu prefiro muito mais. Eu prefiro muito mais. Falar que ideia ruim, gente. Marte é horroroso. Pelo amor de Deus, não vai investir para ir para Marte. É horroroso, né? Mas, Denise, muito legal isso que você trouxe, porque é uma fala ampla, repleta de experiências, né? Essas suas trocas que você teve nesses anos na ONU. Mas o que fica para mim da sua fala toda é que são pessoas, né? Os processos estão a serviço das pessoas e não as pessoas estão a serviço dos processos. É tão né? importante que você está falando que tinha um traço de comportamento na cultura do Itaú que fala: processos servem pessoas, não o contrário. E olha que loucura, né? E aí quando você vai tomar uma decisão dentro de uma empresa, você estabelece um processo e muitas vezes deixa de olhar para as pessoas, Sim. né? E eu imagino que você deve ter um monte de empresa que você vê e é conselheira, que a gente te acompanha. Conta pra gente um pouquinho de quais são as práticas que você tem visto aí mais ativas em mercado, que investem nesse aprendizado contínuo das pessoas e que estão trazendo resultados aí enquanto impacto. Eu acho que um dos maiores desafios hoje, né, manter, e aí dessa categoria mais, vamos chamar de socioemocional, só porque a gente precisa codificar colocar numa caixinha. Coisas, é o desafio de relações de confiança, né, de liderança por respeito, não por hierarquia, que faz, de fato, né, por exemplo, uma empresa funcionar. Então, você pode ter o maior conhecimento do século, o cientista do ano. Se o sistema humano não estiver funcionando, você vai ter coisas que a gente, como humano, conhece. Ninguém vai trabalhar junto, a produtividade vai ser menor. Isso não é uma questão de home office presencial, isso é uma coisa de ambiente interno e de lideranças que são conscientes da importância das pessoas se engajarem, né, ou de estarem engajadas a isso. Então, acho que como isso não é plano e talvez nem todo mundo tenha tido a sorte de aprender isso, seja numa universidade ou mesmo na própria escola, eu acho que isso é assim, uma atividade da liderança atual. Consciente mesmo, né? De se formar líder, né? Que se dá líder não é só faz a planilha, controla o prazo, não é aquela coisa comando e controle, mas é mobilização e engajamento hoje. Entender como é que você monta times, né? Porque aquele famoso homem perfil ideal, ele é o Padre Quevedo, ele não existe. Então, assim, quando a gente monta um projeto... Não tem. Eu falo assim, dê uma descrição do perfil, eu falo, é humano? Olha, eu nunca vi um combinado desse aqui numa pessoa só. Você pergunta, qual é o seu defeito? Sou muito organizada. E assim, a gente tem necessidade de combinar competências, conhecimentos, né? Experiências, atitudes diferentes para você, às vezes, dar conta
de criar um processo, de inovar num produto, de entender uma realidade. Isso é muito comum, por exemplo, hoje para você entender o comportamento do consumidor. Né? É assim, das diferenças geracionais numa empresa. Por quê? Porque a gente tem alguém, né, de 50, 60 anos ali num conselho, lidando com o CEO na faixa dos 45, 50, que tem gerentes na faixa de 30, contratando estagiários na faixa de 20, cada um de uma safra. Fala, nossa, isso aqui, assim, para dar bom, tem que ser ativo. Tem que ser, assim, consciência vivo disso. Então, acho isso, essa atenção. E eu vejo muito bons exemplos no sentido de falar quais são os valores que te movem, né? O que te faz ser feliz aqui, e o quanto as empresas também começam a olhar, às vezes, para essa própria agenda ESG, para conectar você com isso. Falar, você trabalha aqui no setor elétrico, é um setor, por exemplo, a gente tem lá um setor que é super difícil a ter novos talentos, porque não tem tanta gente se formando assim. Tem um desafio enorme de incluir mulheres que tradicionalmente não estão, né, nesse lugar, mas que estão super plenas e querendo participar. Então, como é que eu vou pensar, por exemplo, um programa para formar mais mulheres eletricistas? O óbvio seria, né? Nós vamos falar, pode ser homens e mulheres e tal, e aí não apareceu ninguém. Mas o inteligente falou, o que a gente precisaria para uma mulher que está nessa condição de trabalhar, se formar eletricista, além de dar o curso? Falou, talvez tenha um sistema de apoio, onde ela pudesse deixar os filhos. Depois de pensar nisso, né, porque foi provavelmente o entendimento, né, do gênero, uma discussão que surgiu no conselho, a quantidade de mulheres que foi participar do curso foi muito maior. Então, esse olhar para a diversidade como padrão, tá? Para o encontro de gerações como oportunidade, e essa mentalidade, menos comando e controle, mais observação, né, e o que eu chamo de inteligência sistêmica, quase que tem que ser ativo mesmo. E é muito diferente daquele gestor tradicional para o qual talvez eu fui formada. Sim. Né? Que fala, eu quero saber do prazo, então você troca o bastão para ela e tal. Assim como somar competências muito diferentes num projeto. Então, assim, no Itaú eu tinha um físico que trabalhava no RH, um biólogo que era o melhor estrategista, porque ele falava, na biologia funciona assim. E a biologia espelha muita coisa da estratégia. Né? E aí, na Natura, eu tive desde antropólogos combinados com engenheiros de clima, que no limite faziam shampoo também. Então, assim, parece brincadeira, mas é um dado real. A gente precisava de um antropólogo porque o conhecimento tradicional que dá origem à pesquisa daquele ingrediente é a coisa mais fundamental para a gente descobrir se existe um ingrediente e para que ele serve. Então, os antropólogos estudavam justamente, ou conviviam com essas populações, nos ajudavam a conviver com essas populações, e falaram, olha, tem um conhecimento tradicional desse povo aqui e tal, por quê? E aí você testa a molécula daquilo que a pessoa usa porque o cabelo fica melhor, ou passa na pele como se fosse um adesivo para curar a pele. Isso aqui dá um creme regenerativo importantíssimo, mas foi baseado num conhecimento tradicional que a ciência checou e que você fala, puxa, isso aqui tem uma unidade cosmética agora, inclusive uma unidade de alimento. Processo, reflexão. Exatamente isso. Isso não vem, e acho que essa é a segunda coisa que eu queria abordar, isso não vem numa caixinha e não está codificado. Tá? Então, acho que tem uma coisa do aprendizado da liderança ou dentro das próprias empresas, que o aprendizado também se dá enquanto você está trabalhando. A importância de você ter consciência disso e de você gerar oportunidades dessa troca, seja via, né, modelos tradicionais de encontro e tudo mais, seja formações de liderança que experienciem isso. Então, um exemplo, por exemplo, a gente já levou vários CEOs para a Amazônia, né, que trabalhavam com a Amazônia, mas falou, agora você vai à Amazônia que não está na planilha. Que não chega, aquela que você vê lá, desce lá no térreo. Agora na COP aconteceu muito, né? De assim, falar, a gente trabalha, assim, a gente trabalha num lugar que a gente fala de rio, de água, de desastre e tudo mais, mas você já teve lá? Falei, em algumas situações na região amazônica, você está num rio que você não enxerga outra margem, do 10º andar. Em alguns lugares, a gente tem uma margem na outros 100 quilômetros. Uma coisa é você saber disso, outra coisa é você imaginar fazer transporte nisso ou ver isso.
né? Imaginar o porquê que, né? Quais são as razões para o desmatamento não acontecer, ou como você trabalha a regeneração num ambiente como esse. Tá? Mas isso, no limite, é trabalho, né, de empresas que estão no Amazonas, de empresas que estão no Brasil, ou, inclusive, de novos negócios que estão nascendo para a conservação de floresta, que é um dado essencial hoje. Então, eu acho que essa atenção, né, ir para além, né, do conhecimento tradicional, né, de psicologia, de gestão de humanos, até porque humanos estão divertidos, estão variados e evoluindo muito, né? E estão polares hoje em dia, são fundamentais. Então, assim, acho que para resumir, é super importante que as empresas se atentem a isso, porque é uma visão de ser mais ativo, ao invés de ser passivo. É impossível viver sem considerar isso. Assim, é isso que explica índice de confiança, é isso que explica engajamento e até escolha. E isso é o que traz para você, provavelmente, a capacidade de atrair e reter talentos que ajudam você a desenhar o que a sua empresa vai ser para aquela sociedade que está posta como essa. Então, assim, é a sua maior capacidade de, né, trazer para dentro, né, espelhar dentro a realidade do mundo para o qual você está fazendo produtos, serviços e tudo mais. Mas não é simples. Eu falo que incluir é uma questão de quem inclui e quem é incluído. Sim. Talvez mais de quem inclui. Porque incluir é uma coisa. E depois que você traz para dentro, como é que você vive com aquilo? Você tem que... Eu tenho uma amiga famosa que ela fala, Vânia Ferrari, se vocês quiserem dar uma olhada, ela fala uma coisa muito legal. Uma mulher genial, assim, super profissional, gay, casada. A esposa dela trabalhou comigo e ela fala, de antes, há 20 anos atrás, estava ruim só para mim. Agora está ruim para todo mundo. Acho melhor. Porque todo mundo vai ter que pensar sobre isso. Todos nós temos que pensar sobre isso, sobre algum aspecto. Sim. Seja porque eu estou convivendo, seja porque quem está chegando novo não está entendendo o que eu estou falando, ou nunca viveu a minha visão. Ele vive num mundo em que aquilo que eu vivo, sobre o qual eu uso, não é percebido por ele. Embora seja real para mim, talvez seja real para o meu consumidor. Então... Essa dimensão é muito boa. Quando você soma essas novas tecnologias, inteligência artificial, a isso eu acho fantástico. Quando você confia a ela um papel que é nosso, aí eu acho temerário. Com certeza, sem dúvida. Bem temerário. Sem dúvida. Nossa, riquíssimo o papo. Acho que é aí que a gente dá as mãos, sabe, Denise? A gente também trabalha um movimento, que a gente chama movimento alicerce, né? É um movimento que acredita que só o desenvolvimento integral do ser humano, mínimo de base, e aí base envolve leitura escrita, matemática, habilidades socioemocionais, né? Compreensão sobre o mundo, o que é o mundo, possibilita uma transformação, possibilita uma real mudança. E a gente vem trabalhando aí ao longo desses anos com empresas, né? Sim. Então é o nosso foco hoje, né? A gente tem mais de 180 empresas parceiras que confiam a nós o desenvolvimento, a aprendizagem contínua dos seus funcionários, colaboradores, filhos dos colaboradores. Sim, né? Fundamental. E a gente acredita muito que esse é o movimento que vai, nesse curto prazo que você falou, 30 anos, 40 anos, conseguir mudar de alguma forma um pouco o cenário que está evoluindo muito rápido, né, do e o que você planeta. fala é super importante, porque hoje, se talvez a gente tenha, né, uma geração mais jovem que nasceu já com essa realidade, portanto tem uma integração, a percepção maior do que assim como nós, né, quem viveu outras realidades, quem está tomando decisão hoje é quem talvez tenha aprendido a trabalhar, a viver num ambiente que não existe mais, que não. Então, assim, hoje, isso é um exemplo muito simples, por exemplo, da indústria de seguros. Tudo que você não deveria fazer ao tentar estabelecer o preço do seguro, né, de um carro e tudo mais, é considerar a média histórica dos últimos 100 anos de chuvas para estabelecer se vai chover ou não na sua garagem. Porque os últimos 10 e que vão ser os próximos 10 são completamente diferentes da média dos últimos 100. Mas se eu não estiver acordada para isso, falar, a gente está em São Paulo a gente usava casaco de inverno em julho, hoje a gente compra ar-condicionado. Será que mudou? Né? Loucura, então, né? E isso se traduz na parametrificação
de um sistema de risco que dá preço, por exemplo, no seguro de carro ou de casa e tudo mais. Então, assim, o que faz você refletir de... Será que é a quantidade de vezes em que você teve prejuízo ou essa consciência de que fala, não, tudo bem, eu estou tomando decisão com um processo, um sistema que cientificamente funciona, mas quanto ele está refletindo a realidade? E aí é que a ciência vai mostrar que, se comparado com os últimos 100 anos, os últimos 10 são completamente diferentes. Os próximos 100 tendem a replicar esses 10 com sorte, ou pior, se a gente não conseguir trabalhar. Sim. E tudo que você não deveria fazer é enfiar esses 10 na média histórica dos 100, porque aí você não vai construir nenhuma casa que funciona, que dirá um seguro que funciona. E a gente está falando de coisas muito cotidianas da nossa vida, né? Do nosso seguro de carro. Né? E essa consciência é que é a importância de você pegar hoje, né, essas lideranças que, no limite, estão escolhendo vocês, ou escolhendo qual é a formação, o conhecimento, qual é a contribuição da empresa, né? Com essas pessoas que, no limite, também estão na sociedade e que trazem tanto a sociedade para dentro da empresa quanto levam a empresa para a sociedade. Porque é isso, né? Assim, quem senta na minha mesa no domingo, se falar para mim, nossa, o que eu falei para os meus pais quando eu entrei no meu primeiro programa lá de trainee, de gerente, eu vou falar, ai, filho, não sei, né? Então, eu acho que tem essa relação, tanto de as empresas serem, que legal que você está trabalhando em tal lugar, né? Você tem orgulho desse lugar, quanto eu poder falar, nossa, na realidade onde eu estou vivendo não é assim, não. Né? Não é desse shampoo, não, ou desse seguro aí, acho que não está funcionando. Porque isso é o que vai te manter contemporâneo. Essa capacidade de capturar e trazer para o processo de tomada de decisão pressupõe essa liderança consciente, essa adaptação do conhecimento à realidade e essa abertura, né, para rever as suas verdades eternas caso o mundo esteja mudando. Recentemente, assim, só para terminar, não ficar muito longo, me perguntaram sobre essa, né, o ESG vai acabar, vai voltar para trás, né, já foi, agora é inteligência artificial. Assim, eu tenho uma visão muito pragmática que me representa. Né? Eu acho que tudo vai mudar. Se alguém me pergunta, o ESG vai acabar? Eu falo, adoraria. Porque precisa, né? Vai virar business as usual. Alguma hora não vai precisar mais da gente, né? Porque ele vai referir à realidade. E embora eu tema que as questões mais humanas, sociais, precisassem avançar mais rápido, e eu acho que é por isso que a gente está aqui, uma coisa é inexorável. Não dá para negociar com a mudança do clima. Você pode negociar com muita coisa, mas fazer não chover ou não pegar fogo, não tem quem acho com qualquer que ainda dinheiro não. do planeta consiga fazer isso. Então, é a importância da gente, né, ser contemporâneo, entender os desafios do tempo em que a gente está vivendo e como é que a gente adapta a economia, a ciência, né, os humanos, né, a própria sociologia, filosofia, os desafios do tempo que a gente está vivendo hoje. Sem dúvida. A Dani tem um monte de pergunta para fazer Vai, também. Dani. Mas só para concluir esse raciocínio, que eu fiquei pensando muito da forma como você trouxe, lembrei de uma empresa da construção civil que a gente desenvolve programas educacionais e que é aprendizado contínuo, que adorei que você me ensinou isso. Não é sobre educação, é sobre aprendizado contínuo. Exatamente. É isso, né? Mantenha-se contemporâneo. É isso. E eles tinham uma grande dor que era o risco, acidente de trabalho, muito acidente de trabalho. E a gente foi fazer um diagnóstico ali no aprendizado contínuo dos estudantes de leitura, escrita, matemática, e identificou que eles não sabiam ler os avisos que estavam na obra. Então, quando você traz que, se eu olhar só para o que acontecia há 100 anos na construção civil, não tinha um monte de processo, não tinha um aplicativo, eles chegavam e falavam só assim, olha, pega essa massa e joga aqui nesse cantinho. E aí o carinha ia lá, né? E jogava ali. Só que agora os processos são outros, a tecnologia dentro da construção civil mudou. Como é que a gente faz, e é necessário que aquele indivíduo saiba ler minimamente, escrever minimamente, entender o porquê que aquele tipo de resíduo não posso jogar naquele lugar. Né? Então, quanto o aprendizado contínuo, olhando para o passado, mas entendendo que o contemporâneo, que o presente é diferente, é fundamental para a tomada de decisão aí dos stakeholders. Você me lembrou um exemplo que acho que eu tinha falado na conversa, que a gente identificou muitas vezes trabalhando no banco, que as pessoas faziam testes, né, faziam os exercícios, os treinamentos, que elas faziam 20, 15 vezes, aí na 15ª ela passava. O que de fato estava acontecendo? Ela não conseguia compreender aquele treinamento, portanto, para a funcionalidade dela, para o trabalho, aquilo não ia servir,
mas ela sabia que era importante passar, então o sistema ia dizer, olha, a resposta que você colocou é A resposta certa é a C. Ela ia anotando, se tinha 15 perguntas, na 15ª ela passava. Isso, do ponto de vista de treinamento, fez. Do ponto de vista de utilização do conceito, de ser, né? Prática, de ter um ambiente de trabalho mais seguro, de a agência do banco estar funcionando, ou de você aprender, né, um novo comportamento, ou ler, é totalmente ineficiente. E aí da importância de tanto a gente trabalhar fundamentos básicos, como entender que muitas vezes algumas dessas pessoas estudaram português, matemática, mas não do ponto de vista aplicado, né? Elas não conseguem ler, entender um texto. Ou a gente usa, como a gente faz muito em ESG, códigos que não são comuns, né? Então, assim, eu tento evitar muito deles, né? Porque às vezes a gente escreve coisas que para humanos normais, inteligentes, que andam na rua não são, né, mandarim, eu falo assim, negócio que seria demais. Eu acho é bem importante ter essa consciência, é bem raro, tá? Ainda por mais que a gente trabalhe. Então, parabéns para o trabalho de vocês, ainda é raro. Falou, humanos não entendem isso aqui. Muito legal, Denise. Eu ficaria o dia inteiro, mas a Dani separou a pergunta. Imagina. Eu vou até pular uma pergunta que eu tinha antes de entrar nesse tema, mas eu queria aproveitar um pouco da sua fala, né, e do que a gente está trocando aqui, que eu acho que você trouxe muito do que ficou para mim, assim, é que a escutativa é algo importante, né, para a gente trabalhar, né, com as lideranças, né, enfim, fazer com que eles também abram espaços para compreender, né, como a importância do que você trouxe. Tá bom, mas por que as mulheres não vêm participar do programa? Talvez seja porque elas não têm um lugar para deixar o filho. Aí... E a próxima pergunta, né? Mas por que elas não me falaram? Então, porque você não deu abertura. Você não deu abertura. Então, é isso, assim, acho que... E aí, aproveitando essa temática, né, a gente, no Alicerce, a gente tem, né, estudado e se conectado com diversos cenários, assim, né, e questões que trazem para a gente um pouquinho do quão crítico está, né, a educação dos brasileiros hoje. Então, 97% dos brasileiros, eles são os... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou dizer os analfabetos funcionais. Eu prefiro dizer pessoas com baixa alfabetização. Uhum. E essas pessoas estão dentro do negócio, né? Sim. Então, como que você enxerga que a aprendizagem, né, de base contínua, né, como que a gente aprendeu com você, interna também, né, ela pode contribuir para um alcance real da meta do ESG? Você falou um pouco das pautas de ESG, né? Acho que queria explorar um pouco com você como que você acredita que a gente pode criar esses espaços para que essas lideranças possam compreender, né, de fato, que a importância dessa conexão entre o que talvez não é tão tangível, né, para eles, mas que no fim está no negócio. Eu acho que a primeira, eu vou começar pelo fim, né, porque a primeira é assim, é muito fácil imaginar que isso é uma questão da escola ou do Estado ou da sociedade. Pode ser bom, mas é pouco útil, porque, de fato, né, assim, você tem pessoas que trabalham com pessoas, trocando com pessoas, então não tem drama que resolva isso ainda. Tá? E por mais, eu acho uma discussão bem contemporânea, né, a história de que agora a AI vai resolver todos os nossos problemas. Fala, gente, eu queria que a AI cozinhasse. Não que ela Vamos fazer um podcast só desse tema, Denise. Então, assim, na verdade, ainda precisamos de humanos e essa compreensão real é muito importante. Então, acho que eu gosto de separar em dois. Eu acho que essa consciência está trazendo várias mudanças na educação, né, de base e tudo mais. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas já andou bastante. E há evidências que quanto mais você trabalha isso, né, melhor indivíduos para a sociedade, mais capacitados, com mais possibilidade de gerar, né, valor, de crescimento, de espaço, de conexão. Então, eu acho que uma coisa é quem está chegando agora, que já chega talvez diferente desse pai, dessa mãe, de mim, de você, que aprendeu de outro jeito. E a consciência de que você talvez tenha vivido esse modelo. Né? E assim, imaginou, então põe na escola, né? Agora sabe ler. Gente, assim, desafie, né, o primeiro livro de filosofia que você leu, você descobriu que você também não sabia muita coisa. Possível. Então, acho que promover essa reflexão e ser essa reflexão,
ir para além, né, do óbvio que chega na planilha e tudo mais, abrir espaços para isso. Então, é desafiador para muita gente, porque é muito mais confortável falar, vou te dar uma lista, você faz, e aí você não faz, eu te puno, troco por outro. Falei, você vai ficar trocando eternamente, porque não vai ter jeito de dar download nos humanos. Então, como é que a gente trabalha? Eu acho que todo esse investimento, né, para a melhoria da educação, que tem que ser contínuo para a gente tentar correr essa frase, e essa consciência, esse trabalho dentro das empresas, com as lideranças, através das lideranças, mas não só, para essa não ser a geração perdida, a geração que viveu isso, essas dissonâncias, essas dificuldades, essas falhas na educação X, mas que está aí. Então, assim, ou essa vai ser a geração perdida, ou essa é a força de trabalho que a gente tem. Como é que a gente pode, em conjunto com as coisas, né? Vou fazer uma placa mais funcional, vou usar um desenho ao mesmo tempo que eu estou formando, né? Não só, né, naquela coisa tradicional, para dizer, olha, para que você usa essa matemática? Que foi, por exemplo, um dos dramas. Consegui ser uma péssima aluna de matemática e uma ótima aluna de física. Por quê? Porque, para mim, a física fazia sentido. Só para que eu estou aprendendo isso? O espelho funciona assim. E isso foi muito importante. Por exemplo, meu marido, né, ele é uma pessoa que estudou mais matemática, eu conheci ele no trabalho. Ele foi a primeira pessoa que me fez trabalhar bem com finanças. Porque, ao entender que, para mim, é linguagem, ele falou, em vez de aplicar a fórmula, leia a fórmula como se você estivesse aprendendo chinês ou inglês. Aquilo abriu um universo. Assim, simplesmente me fez, talvez, boa parte do que eu sou hoje. Loucura, porque, né? Como é que eu entendo, comando, como é que eu aprendo? Ele falou, eu me liguei porque você tem uma facilidade muito grande com línguas. Eu aprendo muito rápido. E a matemática era um sofrimento para você. Né? Ele me ensinou duas coisas. A primeira foi ler a linguagem, e a segunda, que a matemática é um ramo da filosofia. Tá? Então, duas coisas. Tudo então, assim, acho que esse contemporâneo que autorreflete, muda-se, tanto para entender, né, e lidar com as dinâmicas que estão acontecendo. Essas pessoas são as que estão trabalhando com você. As que estão lendo as suas instruções. É que estão preenchendo os seus formulários, é que estão fazendo seus produtos e serviços, ou comprando seus produtos e serviços. Então, como é que a gente, né, olha para isso, não do ponto de vista crítico, falha, está dando erro, punição e tudo mais, falar, what the hell, né? O que está acontecendo aqui? Como é que a gente trabalha isso? Ao mesmo tempo em que a gente vai vivendo com essa mudança acelerada. E aí eu acho que uma das coisas que a gente vai mais discutir é como a gente pode, em ambientes como, né, esse, né, de tecnologia e tudo mais, trabalhar para que a gente não largue outra metade do planeta para trás, né, que talvez não fale a linguagem ainda que está dentro disso, ou que não seja capaz de estar dentro desse sistema. Porque, pensado de um modo mais afirmativo, talvez a gente tenha uma grande oportunidade de, tendo essa consciência, botar todo mundo para dentro de uma vez. A gente resolva problemas de desigualdades pensando nisso. Mas ela tem que ser uma coisa consciente. Eu acho que eu gosto muito do que vocês trouxeram, de ser uma coisa ativa. Porque só a inércia, ela nos leva para o mesmo caminho que a gente já conhece, que já não está dando mais conta. Tá? Então, eu acho que tanto a mobilização quanto o engajamento de quem está tomando essas decisões, porque, caso contrário, você não vai conseguir resolver os problemas, quanto a capacidade de entender que está chegando já, e aí, primeiros postos de poder, a safra nova que já nasceu desse jeito, ainda com dissonâncias, mas que tem modos de resolver problemas muito diferentes dos nossos. Sim, né? Com certeza. Muito diferente. Então, vejo com bons olhos, mas precisamos de humanos conscientes. Muito bom, muito bom. Acho que se a gente tivesse um pouquinho disso dentro de cada um, né? Porque, às vezes, a gente precisa mais fácil mudar apertar botão, né? Sistema, fazer mais do melhor do mesmo, eu falo. Eu carinhosamente chamo de pioria contínua. Como fazer melhor algo que talvez já não precisasse mais ser feito, né? Que tal? Exato, muito bom. E aí, aproveitando as pautas, né? Você falou um pouco aqui da COP, você já participou de diversas edições. Queria que você trouxesse um pouco, né? Acho que ainda um tema que ainda está sendo bastante falado, e a transição justa foi uma das grandes pautas, né, tocadas lá na COP. E eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua percepção sobre essa temática, de como que
de quais são, o que você acredita dentro dessas discussões que foram os principais desafios e as oportunidades que você enxerga dentro das empresas para esse olhar mais educacional, né, como parte da estratégia mesmo daquilo que eles estavam discutindo? Eu acho que a COP no Brasil, talvez para nós brasileiros, eu sou um ser humano já que está muito na agenda, então praticamente um ET. Para humanos normais. Assim. Eu sou, é só para a gente não se ver como, não, normal sou eu. Não, amor, você é uma parte. Então, eu acho que o fato de ser no Brasil, talvez a gente tenha falado muito, né, da importância do papel de né, do Brasil, de alguns biomas, né, na resolução do clima como um todo. Então, assim, frases que os brasileiros não imaginam falar, é impossível resolver a crise do clima sem as florestas. E a gente tem uma das florestas tropicais, que é uma das maiores do mundo, o lar da maior biodiversidade do planeta, sem a qual é praticamente impossível resolver a questão do clima. Por outro lado, justiça climática, ela entrou na pauta na COP de Glasgow, que foi a primeira COP pós-pandemia. Quando a gente foi, né, mandado pela Mãe Natureza lá para casa para pensar nas atitudes, passou uns 2 anos ali meio sem poder ser autônomo, né? E aí ela foi a primeira COP que trouxe esse corte de direitos humanos para a agenda de clima. A Conferência das Partes tem 2 coisas sobre o Brasil. A primeira, esse é um produto brasileiro, 100% brasileiro. As COPs nasceram no Brasil logo depois da Eco 92, quase nenhum brasileiro sabe nisso. Aí o NFCCC, né, as Nações Unidas do Clima, é um resultado da Rio 92, né, ratificado depois na Rio +20 e tal. O Brasil teve um papel muito protagonista de pegar, na verdade, tanto a transição energética, que tem que ser justa. Por quê? Porque senão eu condeno pessoas hoje, né, que teriam acesso, por exemplo, à energia e, portanto, teriam acesso, né, à inteligência, à internet, a todas essas coisas. A dizer, se não for limpa, 100% limpa, não vai valer. Então, assim, essa é a fala da Índia. Fala, bem na minha vez, eu não tenho como fazer isso. Então, por outro lado, a gente também não pode mais viver nenhum dia com carbono emitindo, né, do jeito que a gente emite, a gente tem que começar a baixar as emissões. Então, quando a gente fala de transição justa, como é que a gente equilibra isso ao ponto de, né, quem já oferiu os benefícios, transferir recursos para que a gente se adapte, né, mais razoavelmente, né? Então, lembrando que essa foi uma das grandes agendas da COP, trazer recursos para adaptação, o Brasil foi super bem. A questão da transição energética para longe dos combustíveis fósseis, uma super polêmica. A chance era 0, ou muito próxima de 0, da gente sair com um acordo, lembrando que a COP tem que ser por consenso. Sim. E eu ia falar em 12 dias, inclusive. Né? Então, 12 dias. De vez em quando, a gente... E o mundo tá... assim, o que acontece, por exemplo, se eu anunciar amanhã que a gente combinou que a partir de 2030 não teremos mais combustíveis fósseis, o que acontece com o valor da ação de uma empresa ou mesmo o PIB de um país. Sim. Por outro lado, o que acontece se a gente não fizer isso? Então, a transição justa é justamente essa calibragem da gente acelerar um desenvolvimento menos emissor sem deixar ninguém para trás. É exatamente isso. Então, então tá bom, se aqui ainda vai ter que ter, o novo investimento deveria ser só em energia limpa, a gente deveria pensar nisso. E isso é um exercício de consciência. Porque, seguindo o parâmetro atual, pode ser, inclusive, mais rentável, aparentemente, porque essas externalidades ainda não estão bem precificadas, mas, de fato, elas são pouco efetivas. Então, assim, essa discussão de o banco já entendeu que o risco climático é material, então ele põe na sua conta. Por outro lado, o financiamento ainda tem incentivo para os fósseis. E como a gente mexe em todas essas arquiteturas para garantir que a gente avance, mas, de novo, eu adoro a vírgula, sem deixar ninguém para trás, aí é que mora o perigo. Sim, porque sim. É exatamente esse o desafio. E eu acho que o Brasil fez um excelente papel, né? O que ele não conseguiu colocar no acordo, que é, né, o documento final da ONU, a presidência brasileira criou 2 mapas do caminho, né? Um de transição e outro de financiamento, ou seja, assumiu a responsabilidade. A gente vai de Brasil agora até, né, Turquia, Austrália, a primeira COP, né, que é na casa de 1
liderada por outro, justamente garantindo que a gente trabalhe, né, com o círculo de ministros de finanças para encontrar uma solução. Então, eu tinha altíssimas expectativas, né? Te confesso que fiquei um pouco mais frustrada, porque eu queria o impossível, embora soubesse que fosse impossível. É sempre bom querer o impossível. Eu acho, sim. A gente trabalha como se fosse. Exato. Né? Eu acho que a gente tem que vir com 2 vezes energia no dia que não dá. No dia que dá, não precisa. Não precisa. No dia que dá, a gente vai, celebra, faz uma coisa assim. Então, acho que isso foi bem importante e ela tem outras coisas. Até do ponto de vista de aprendizado e educação, tem 40 mil pessoas ao redor do mundo hoje que experienciaram a Amazônia, que não é para qualquer um. Sim. Assim, esse poder, assim, eu não tenho um vocabulário para descrever a transformação que a vivência, né, na floresta, o que é trabalhar, né, numa indústria que estava mais próximo disso, ou até de ver mecanismos financeiros nesta realidade, como é que eu uso finanças para resolver essas realidades e criar negócios, não? Foi a coisa mais transformadora que eu já vivi na vida, de longe. Eu acho que ainda não tenho código para download de tudo isso. Eu estou processando ao longo da vida. E acho que isso vai ter impacto nos próximos anos. Porque uma coisa é você falar, eu preciso da floresta. Outra coisa é ter visto ela. Você viu, Outra coisa é você ter visto aquele. Você vê, né, um rio voador às 5 horas da manhã, que é o que acontece em cima. São 2,5 vezes o total de água que a gente tem. Algumas milhares de toneladas de água, né, de litros de água todo dia no oceano, e como é que a natureza funciona. Estamos num lugar onde a natureza literalmente dá a sua hora. Chove e você não faz nada enquanto chove. Antes e depois da chuva, né? Então, e assim, faz calor, não tem ar-condicionado que dê conta. Você pode pôr ar-condicionado na cope, mas não dá para pôr ar-condicionado no pé de batata ou de feijão. E como é que vai fazer? Entendeu? E como é que essas dinâmicas... Sim. Então, acho que assim, foi muito interessante ver, além de ver, né, mutirão sendo falado em mais de 196 línguas, com todos os sotaques, uma palavra indígena para definir, né, o que a gente vai fazer nos próximos anos para conseguir dar conta dessa transição. E acho que, assim, tem muita gente que falou, Belém não está pronta, né? Brasil, sempre aquela coisa, síndrome, né, da impostora se você for mulher, ou do vira-lata se você leu Eduardo Janetti, né? Mas eu acho que foi, assim, único. Muito diferente, talvez, do que a gente imaginava, mas único no sentido de mostrar essa realidade tão fundamental, né? E, inclusive, para muitos países. A gente saiu com 80 países, falou, independente de não estar... A gente vai puxar uma conferência paralela de 80 países que concordam que dá para fazer isso, para a gente desenhar o mapa do caminho. Porque é isso que a gente precisa. Como é que a gente vai? Então, vamos tentar fazer o exercício de como a gente acelera isso na prática. Sim. Lembrando que daqui para frente, todos os parâmetros, indicadores, como a gente compara os diferentes, está tudo já feito. Os frameworks, as metas, as NDCs, como a meta do país cascateia no mercado de carbono, na sua meta de... Está tudo. Agora é roadmap mesmo. Como é que a gente senta e fala, bom, agora você move primeiro, depois vai ela, o financiamento vai daqui para cá, você paga, você recebe. E a gente vai viver uma era de muita inovação aqui. A gente já tem alguns bilhões vindo, né, tanto para negócios que já têm essa característica, quanto para negócios tradicionais que já incorporaram essa transformação. Você está vivendo uma era de acesso a capital, inclusive mais barato, que já está acontecendo. Isso talvez seja, no limite, um grande motivador. Tá? Então, assim, poderia ter saído com 1,3 tri já desenhado? Como diria uma moça que eu conheço, quereria, né? Mas não poderia, talvez. E aí, eu acho que é muito bonito ver, né? Tanto a gente... André Corrêa do Lago é um negociador brilhante, a Ana também. A gente vê o que aconteceu aqui no Brasil e como a gente tem esse protagonismo de garantir que, independente da negociação permitir, a gente se compromete em levar isso até a próxima COP, criando essas agendas de implementação, acreditando que elas sejam possíveis, porque elas são.
Então, de fato, talvez há 10 anos atrás, se alguém chegasse para mim e falasse, olha, Denise, num dia normal, assim, durante a semana, você vai estar num podcast falando de educação, de liderança, com assuntos como esse, como se a vida fosse normal. Eu ia falar, nossa, você está bem doida mesmo, né? Assim, acho pouco provável, eis que aqui estamos. Então, como o mundo está mudando muito rápido, eu acho que a intensidade, a tensão que a gente está vivendo também, isso talvez seja uma das nossas melhores respostas, né? Àquilo que a gente vai enfrentar pela frente, sendo tanto diligente quanto responsável, no sentido de, ainda que não fosse possível, eu no papel de presidente, eu no papel, né, de líder desse movimento, posso estabelecer por mim um caminho. Então, essa foi para mim, né, o que devemos à Amazônia, né, e a Belém. E eu acho que é esse espírito do Brasil que criou, né, a negociação de partes aqui, a agenda de clima, para que a gente seja, né, a primeira geração que sentiu os efeitos e não a última que fez alguma coisa. Com certeza. A primeira que começou a fazer alguma coisa. Com certeza. Que bom te ouvir, que bom saber. Eu sou uma pessoa animada. Tem que ser. Tem que ser. Eu acho que a gente tem que ser. Tem uma esperança, né? Acho que, enfim, fica aí a reflexão, acho que para, né, as pessoas que estiveram ou que não estiveram, se conectaram, né, de certa forma com isso, para entender que tem pessoas, né, discutindo pautas importantes para que a gente possa, como você falou, né, cascatear, né, isso daqui para a próxima e que isso vire de fato, né, algo implementável, né, e não só falado, que seja real, a nossa uma economia. prática. E acho que, assim, uma coisa que vocês trazem, que eu acho muito legal para quem está nos ouvindo, assim, eu gosto muito de humanos integrais, que vêm mesmo, sabe? Eu não vim no mundo a passeio. Adoraria, mas não foi dessa vez. Então, assim, humanos que vêm... Eu não gostaria. Eu acho que tem dias que eu falo, meu Deus do céu. No domingo. Assim, hoje. Eu não tinha mais nada para fazer, um bordado, uma comida. Né? Tem dia que eu realmente, dias, assim, né? Eu falo, dou aquela respirada fundo, falo, hoje não dá mais, amanhã eu volto. Assim, mas eu não duro mais do que 24 horas. Mas eu acho que essa da gente se trazer integral para as coisas e poder hoje, seja por fenômenos como internet e tudo mais, se mobilizar e mobilizar mais coisas, talvez seja uma das consciências mais importantes do contemporâneo. Sim. De que a gente pode, no limite, né, nessa expansão que a gente tem de vida, né, nessas camadas de vida que a gente tem, atuar em vários papéis. Então, hoje, talvez um dos privilégios que eu mais possa viver é o de estar trabalhando, conseguindo equilibrar as minhas finanças, tenho trabalhado para isso, enfim... A vida inteira pensei nisso, mas de poder dedicar uma parte da minha vida a coisas que eu acredito sejam fundamentais. Eu falei, eu quero ser lembrada como vó Denise, você estava lá e foi, né? Sim. Deus o livre desse BO, né? De falar assim, mas você estava lá e aí? Olha o mar aqui cheio de lixo. Né? Vó, que é isso? Eu falo que eu morro de medo, dá até faniquito desse BO. Então, essa convocação para a gente ser integral e integrado, que eu acho que foi uma das coisas que a gente mais falou aqui, talvez seja uma das coisas mais importantes e a grande oportunidade do nosso tempo. Só por quê? Porque a gente pode. Sim. Você não precisa ser o dono da caneta, não. Né? Você pode ser um ativista Você pode considerar que o público é seu, não é de alguém. Não é de alguém, que, né, se você é um ente na sociedade, você não é tudo, mas você tem, né, uma contribuição. Com certeza. Bom, estamos chegando... aqui no final, encerrando. Parece que nem passou tanto tempo assim. Bela conversa. A gente acho que vai ter que fazer outro aí só de IA. Só de IA. Nossa Senhora. E talvez da filosofia por trás desse mundo contemporâneo. A filosofia é um divertidíssimo. Assim. Denise, obrigada de coração. Aprendi demais com você. Também. Espero outras oportunidades aprender ainda mais. E para concluir, se você quiser deixar uma mensagem aí para quem assina, né, as canetas, quem tem a caneta na mão para tomar a decisão do que fazer com os colaboradores para conseguir atingir esse impacto que nós aqui incansavelmente decidimos não bordar todos os dias e trabalhar duro pelo impacto social. Olha, um dos nossos lemas, sem querer te cortar, é justamente esse que você trouxe. Assim, jura? Que ótimo. Não deixar ninguém para trás. É um lema, ninguém fica para trás. É um dos nossos 10 mandamentos, ninguém fica para trás. Eu vou usar, acho que uma experiência que foi marcante para mim, não porque eu estava como agente, mas é porque eu recebi a pergunta. Uma vez,
uma dessas lideranças, assim, com bastante influência, estava naquele, né, financeiramente não dá para fazer, eu não sei, estou disputando, né, porque nunca tem capital para tudo, gente, nunca tem recurso para tudo, assim, a vida assim, em qualquer lugar. E aí veio uma pergunta, mas por que eu deveria fazer isso, lembrando, né, que estava restrito, seja recurso para investir. Mas, e assim, eu tive uns 5 minutos de iluminação, e aí a minha resposta, eu acho que é o que eu queria deixar para você, porque você pode. Que talvez muita gente não possa, eu não possa, talvez, mas é porque você pode. Né? Assim como uma liderança que é parceiro de um conselho, uma das lideranças ambientais mais conhecidas no Brasil, Roberto Clabin, falou um dia para mim, mas por que você nasceu, né, na Clabin, família? Por que você foi fazer o On Safari, a preservação? Né, ele foi do Partido Verde. Ele respondeu uma coisa que seria surreal para humanos executivos. Né? Ele falou, porque é bonito. Porque é bonito, porque é melhor, porque é legal. E no limite, para mim, é uma soma do que porque você pode. Tá? Simplesmente porque você pode, porque talvez a gente tenha melhores formas aí de organizar recursos, né, para focar naquilo que é essencial e perene, né, ao invés de naquilo que resolve hoje e não sabemos como funciona amanhã. Tá? Então, assim, esse incentivo do que você pode, porque você tem, né, a caneta, é um bom pensamento para quem é líder e tem poder. Perfeito, Denise. Obrigada mais uma vez aqui por ter aceitado o nosso humilde convite. Eu que agradeço. Tenho certeza de que foi uma grande conversa. Espero que vocês tenham extraído muita coisa, como eu e Ana aqui também extraímos um conteúdo riquíssimo. Aproveitem. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada.